A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Sou Marta Russélia, irmã Marta Russélia, e trago aqui mais uma palavra de Deus para a sua meditação, para a nossa meditação, né? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes e é apta para discernir os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações. A palavra de Deus nos edifica. E eu quero falar com você aqui sobre acerca da volta de Jesus, que nós sabemos que será algo que será iminente, algo que acontecerá de repente, e tudo isso vai acontecer, meus amados irmãos, né? Que para as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, meus amados irmãos, vamos nos preparar, vamos vigiar, porque nós não sabemos a que hora o nosso Senhor vai voltar. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, né? Porque não adianta a gente passar uma vida inteira na igreja e Jesus chegar e a gente não ir. Meu irmão, mas que dor, que coisa terrível será será para nós crentes se nós ficarmos. Isso vai ser terrível, não tem nem comparação, né? Então não tem coisa melhor do que nós ficarmos na vigilância, porque nós sabemos se ele volta hoje à noite, nós não sabemos se ele volta amanhã de manhã, meio-dia, à tarde, a gente não sabe a que horas o nosso Senhor virá. E nós temos que estar preparados. E a palavra do Senhor nos fala dessa forma. Nós vamos ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui para te consolar com esta palavra, dizendo que Jesus vai voltar e que pode ser a qualquer momento e que será muito rápido. Um acontecimento como nunca houve na face dessa terra está para acontecer. Meus irmãos, o calor aqui tá demais. Sempre eu desligo o ventilador para não fazer muito ruído. Mas mesmo assim não deixa de não ter ruído, né? Agora é o cachorro latindo, né? Depois é a moto passando, mas nós vamos continuar, meus irmãos, né? Vamos continuar, que você possa ficar focado na palavra do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ele está trazendo esta palavra para os crentes de Tessalônica, né? Ele está trazendo esta palavra sobre a volta de Jesus. E ele fala, olha, não perdam a esperança como os demais, não sejamos ignorantes como os demais, né, que perderam a esperança, por aqueles que já dormem. Aqueles que dormem no Senhor, eles vão ressuscitar. Que coisa maravilhosa. Você que tem o seu ente querido, né, que seu ente querido que faleceu no Senhor, com certeza seu ente querido, seu parente, ele está vivo na presença de Deus. Ele está no paraíso, porque a palavra do Senhor nos fala. O próprio Senhor Jesus falou ali para aquele ladrão da cruz, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí vem Paulo aqui na segunda carta, se eu não estiver enganada aqui, meus irmãos, dá uma olhadinha rapidinho. Vem Paulo aqui na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3, né, ele vai falar a partir do versículo 2, ele diz, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Oh, glória a Deus!
Aleluia. Você crê em arrebatamento, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, glória a Deus, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, este apóstolo que foi ao terceiro céu, que foi ao paraíso, é o mesmo que está trazendo esta palavra revelada para mim e para você a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estejamos todos preparados, porque não sabemos a que hora virá o nosso Senhor. Então ele fala aqui que aqueles que estão vivos, eles não precedem aqueles que já dormem no Senhor, aqueles que faleceram no Senhor. Por quê? Porque eles descerão, né? Eles voltarão com o Senhor. Olha só, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, os que ficarem vivos no dia da vinda do Senhor serão transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E ele diz, consolem, né, com esta palavra, consolai, né, uns aos outros com esta palavra. Queridos, a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, não é verdade? Suando muito, Jesus. Porque não quero ligar o ventilador, né? Para não incomodar muito aí, eu não fazer muito barulho. Glória a Deus. Então, nós, queridos, estamos preparados para esse momento. Nós estamos vivendo os dias parecido com o perfil de povo que o Senhor falou que encontraria. Como esse perfil. Aí a gente volta lá para a época de Noé e a gente vê como que estava o povo, né? E Jesus, interessante que Jesus ele dá, né, esses dois sinais aí a respeito do que aconteceu no passado. E semelhantemente será a volta do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam mais voltadas para si mesmas, elas estavam voltadas para os seus negócios, estavam voltadas para as suas vidas, né? E esqueceu do Criador, esqueceu de Deus. Mas havia um homem que amava a justiça, Noé. E essa família, a família de Noé, entra na arca, né, juntamente com os bichinhos, qual o Senhor tinha ordenado, e ali eles são salvos. A Bíblia diz que aquelas pessoas que ficaram do lado de fora, elas não perceberam. E passou mais 7 dias, se passou uma semana, né, com essa família dentro da arca, e ninguém percebeu nada. Eles só perceberam quando começou a chover, e aí já era tarde demais. E aí Jesus começa a lembrar também aos seus ouvintes, seus seguidores, que a sua volta, a volta do Filho do Homem também seria muito semelhante à época também de Ló, onde as pessoas estavam comprando, estavam vendendo, comendo, bebendo, casando. E esse é o perfil também, o perfil deste mundo. As pessoas não querem saber de Deus, não querem ter uma vida transformada, porque o evangelho transforma. A palavra de Deus transforma vidas. O poder do evangelho transforma vidas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você matava, não mate mais. Se você roubava, não roube mais. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você fazia coisas erradas, não faz mais, porque o seu coração é de Deus, a sua mente é de Deus, o seu corpo é de Deus, a sua alma é de Deus, tudo pertence ao Senhor. Então nós temos que estar preparado. Como que está a sua alma, como que está o seu coração, como que está a sua mente, os seus pensamentos.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós deixamos, querida, essa palavra, né, de alerta, de vigilância, porque o que nós mais precisamos é vigiar. Nós precisamos vigiar porque o Senhor virá e se nós estivermos vigiando, nós iremos subir com Ele. Mas se nós estivermos desapercebidos, fazendo o que bem quer, Ele vai nos pegar de surpresa e aí as consequências é ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus nessa terra. Né? Então, nós trazemos essa palavra, meus irmãos, vamos nos preparar, porque Jesus, a qualquer momento, ele está voltando. Todos os sinais a gente está vendo aí, né? Fome, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho. Nós estamos vendo, né, os vários terremotos, né, os maremotos que a palavra do Senhor fala. A gente está vendo, né, se cumprindo todos os sinais. Então vamos estar preparados. Só há dois caminhos. Se você deixar o caminho apertado, o caminho que é Jesus, o caminho que te conduz para a vida eterna, automaticamente você já está do lado largo, você já está na porta larga, você já está no caminho largo, e o Senhor diz que são muitos os que entram por esse caminho, né? Esse caminho muito largo, então muitos entram por ele, e o final dele é a morte eterna, o distanciamento para sempre do Senhor Jesus. Querido, vale a pena nós passarmos o que for na face dessa terra, por amor a Jesus Cristo. Nós precisamos renunciar ao nosso eu, nós precisamos renunciar aos nossos desejos carnais, nós precisamos renunciar ao nosso ego, nosso eu, nosso orgulho, nós precisamos renunciar àquilo que está em nós, a velha natureza, né? Nós precisamos renunciar o nosso eu, nós precisamos tomar a cruz e seguir a Jesus todos os dias, né? Deixando para trás tudo aquilo que pode nos distanciar do céu, tudo aquilo que quer nos deixar longe da porta do céu, nós temos que deixar de lado essas coisas. São coisas que contaminam a nossa alma, coisas que contaminam os nossos olhos, nosso coração, a nossa mente. Precisamos deixar. Precisamos deixar. E se voltar para o Senhor, ainda há tempo, meu irmão, de você se arrepender. Se você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, e eu não estou aqui para lhe julgar, eu estou aqui para lhe trazer uma palavra de vigilância, dizendo que nosso Senhor, Ele está voltando. Se você está que você sabe que você está, só você sabe o que você está fazendo, só você sabe, minha irmã, o que é que você está fazendo, né? Precisamos deixar, né? Deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos deixar, porque se o Senhor chegar e a nossa vida, o nosso altar não tiver consertado, nós vamos ficar. Então vamos consertar o nosso altar, vamos consertar a nossa vida, porque quem falou esta palavra foi o homem que foi até ao terceiro céu. Era alguém que era íntimo de Deus que falou essas palavras. Foi alguém que era próximo, íntimo, que foi ao terceiro céu, que viu coisas, que ouviu coisas que não foi lícito nele falar para os homens, não foi lícito. Ei, Deus tem coisa grande preparada para nós. Deus tem coisa grande preparada para a gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, né, queria trazer esta palavra aqui para meus irmãos, né? Você que ainda não fez a sua decisão, você, olhe, nós temos um Salvador, nós temos o autor da vida, Jesus Cristo é o autor da vida. Existem vidas que não acreditam que Deus existe. Existem vidas que estão distanciadas do Senhor, estão fazendo o que quer, o que bem quer, porque dizem que são livres, mas na verdade não são livres, são escravos do pecado, né? Não estão usando de liberdade, mas estão usando da libertinagem. Né? Então vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele está mostrando
que está voltando, ele está dando sonho, como ele disse ao profeta Joel que faria, está dando sonho, visão para os jovens, as crianças estão falando, estão testemunhando, as crianças, os idosos, os jovens, Deus está usando, Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com a humanidade, mas a humanidade não está querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Então, nós deixamos aqui esta palavra a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos preparar, vamos arrancar de nós aquilo que está nos prendendo. Eu não sei o que é que está prendendo a tua alma. Eu não sei o que é, porque o adversário, ele é sujo. Ele só quer uma brechinha assim na nossa vida. Ele não precisa de uma porta aberta, ele só quer uma brecha. E essa brecha é legalidade para ele entrar e atuar e destruir a vida do ser humano. Mas a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, é lâmpada, aleluia, para os nossos pés, para o nosso coração, para a nossa mente. A palavra do Senhor nos ilumina. Jesus disse que ele é a luz, e se alguém seguir esta luz, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos seguir a Jesus, vamos seguir a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus.